Dia, uma excelente semana, que façamos um dia incrível, né, extraordinário. Hoje é o melhor dia da nossa vida, né, o nosso presente, então vamos desfrutar, desembalar e fazer realmente com que seja tudo muito especial, né, porque somos o verdadeiro milagre. Então Deus nos concede aí esse presente hoje para que a gente possa ser grata e realmente aproveitar, né? Muita saúde. Então, sejam bem-vindas. Todas vocês estão chegando aqui, já compartilha a mensagem, coloca o seu comentário, porque a gente faz juntas, né? Então, as pessoas que eu não alcanço, você alcança, né? Então, a gente faz aqui o nosso ID, é juntas. Hoje vamos iniciar aqui o novo livro. Bom dia, Elisete, a Mônica. Sejam bem-vindas, que bom estar aqui na mesa com vocês, né, e compartilharmos desse aprendizado que edifica, que nos transforma. A cada dia a gente recebe essa porção que vai nutrir, né, o nosso espírito, promover aí crescimento, né, entendimento. Então a gente vai começar hoje essa meditação no livro de Salmos, um livro que é assim de louvor, né, de cântico, de adoração e traz muitas reflexões. Então ele tem 150 capítulos, né? Então vamos aqui à introdução desse livro. O nome Salmos provém da versão grega do Antigo Testamento, onde se clama psalmon, que significa canções ou cânticos, né? E fala-se que os salmos eles são atribuídos ao rei Davi, e existe também outros atributos, né? Alguns salmos também de Asaf, Salomão, Moisés, Etan e os filhos de Coré. E alguns são anônimos, né? Não se sabe a autoria, mas assim, Davi inspirou, né? Ele começou a fazer ali os cânticos, os louvores, fala em 2 Samuel, né? Em 1 Samuel que ele era um doce cantor, ele tinha facilidade de adorar a Deus, de fazer esses louvores. Então, ele inspirou, né? Muitos outros. Então, aqui temos os cânticos também de Moisés, Salomão e muitos outros. Então, a data de redação de Salmo ele deriva-se de 1440 a 500 anos antes de Cristo. E contém 5 seções, né? Todo o livro de Salmos são 150 capítulos, então a gente vai ficar esses dias fluindo muito nessa energia de adoração, de louvor, né? De clamor, de gratidão, porque o louvor, inclusive, ele tem uma conexão, né, muito grande. Quando a gente começa aqui os estudos, muitas das vezes a gente já tem orado, já tem ouvido o louvor para elevar, potencializar essa energia, né, em nós. Então o louvor ele tem muito essa facilidade de conexão. Imagina que pessoas, eu não consigo orar, eu não estou muito bem, coloca um louvor e começa a declarar com a sua boca, vai cantando ali como intérprete daquela canção, porque certamente sua energia vai fluir muito melhor. Então o louvor, o salmo, ele tem esse poder, né, de nos dar esse ânimo. Então aqui os salmos incluem cânticos, poesias de louvor, adoração profunda, oração, petição, súplica, né, as queixas também e ações de graças. Então em tudo a gente tem que colocar a Deus. O nosso estado emocional do menor ao maior, de maior ênfase, tem que ser colocado, né? Então os de queixas, de angústia, também de vitória, de libertação, de restauração, de amoestação, de confissão, arrependimento, consolo, de regozijo e tristeza, de conselho, sabedoria, meditação, reflexão. Alguns, inclusive, são salmos dedicados ao monarca, né, a Davi. Então, em sua essência, celebram ao Senhor e a sua palavra. Então, todos os salmos é sim para celebrar a glória de Deus, né? E mostra ao ser humano em sua grandeza e deliberadade em seus sentimentos e emoções mais profundas, em sua exaltação e humilhação diante de Deus. Então, quando a gente declara um salmo, quando a gente canta, quando a gente medita, nós nos entregamos total a Deus e nos permite, né, esse agir dele e entrega total, né, as nossas emoções mais profundas, né, as exaltações e também humilhação diante do nosso grande e eterno, né, o nosso evangelho único, a nossa confiança plena em Deus. Então, toda a nossa reverência está em Deus.
E os salmos, eles expressam isso de uma forma muito profunda, muito intensa. Então, já consagrar aqui esse momento para que a gente possa meditar dos Salmos 1 a 10 hoje. E a gente vai comentar, né, alguns versículos do qual houve mais um entendimento. E o ideal é que você realmente tire o tempo para ler versículo por versículo, porque vai gerar, fluir muito potente mais essa emoção, essa energia da palavra do Senhor, né? Porque quando a gente está com a Bíblia aberta, é o Senhor falando, né? É boca de Deus. Então que a gente tenha total reverência. Querido Deus e Pai, Paizinho amado, estamos aqui em Tua presença, cada uma de nós sedentas de sentir o Teu agir em nós, de haver uma restauração, estamos totalmente dependentes a Ti, meu Pai. Direciona conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em Ti. Consagramos a Ti tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que temos, Senhor, que seja para a Tua honra e glória. Nos conduz conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Se faça presente aqui conosco, nos direciona, nos permita, Pai, poder de execução e de entendimento de cada mensagem que o Senhor vai colocar agora, que possamos regar em nossos corações, que o Senhor dê o crescimento e o fruto, e que possamos juntas multiplicar cada vez mais essa semente a mais vidas e a mais pessoas para que Te conheça verdadeiramente e tome posse de tudo que o Senhor já preparou para cada uma de nós. E assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, palavra abençoada. No Salmo 1, é um salmo de 6 versículos e ele fala da felicidade dos justos. Ele diz aqui na minha versão, feliz é o homem. Em algumas versões vai estar bem-aventurado. Então, bem-aventurado significa feliz o homem. Então, feliz o homem que não anda nos caminhos dos iníquos, nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores, mas seu deleite está na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Então, feliz o homem que que não anda no caminho dos ímpios, né? Ímpio é a pessoa que ignora a palavra do Senhor, que ignora os mandamentos, né? Então, a gente, como sabe, a gente tem constantes escolhas todos os dias, né? Seguir o caminho de bênção, ou de perdição, ou de maldição. Então, referente a isso, as constantes escolhas. E ele fala, nem se assenta no assento dos escarnecedores, quer dizer, os zombadores, né? Pessoas que escarnem, que zombam, que mangam, né? De pessoas que estão no caminho. A gente sabe que o quanto a gente precisa abdicar de muitas coisas, de alguns convívios de fato, né? De certos lugares, inclusive, para estar na presença do Senhor, para nos separar, né? Tirar os nossos olhos de algo que seja ali, que possa nos influenciar. Então, isso muitas das vezes gera, né, conflito, motivo de zombaria. Então, ele segue no versículo 6, ele diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios deixará de existir. Então, a gente sabe, né, o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente desobedece, quando a gente não honra, vai haver conflitos, né? Vai haver ali uma perda, né? Então, o Senhor, ele deixa isso bem claro, né? Esse é um versículo anônimo, né? Não se sabe quem a autoria, mas ele é muito revelador, né? Feliz o homem que não anda caminho dos iníquos. Então, que a nossa escolha seja realmente estar com pessoas no mesmo propósito, né? Na mesma intenção, que esteja no processo de crescimento, que esteja no processo de evolução, né? De estar na presença do Senhor. E até tem, né, um versículo que é muito, um provérbios, né? Que é muito conhecido. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem és, né? Não é provérbios bíblico, e há isso também, provérbios de uma outra forma, mas esse é um ditado mais do homem, né? Diga com quem andas que eu direi quem você é. Porque influencia, nós somos a média de quem mais convivemos, né? Imagina que nós temos referência das nossas avós, da mãe, a gente tem uma conexão, porque foi como a gente viu, é a influência em nós. Então a gente termina que traz muitos traços das pessoas das quais a gente convive, né? Se a pessoa, imagina que a mãe gosta de dormir até tarde, os filhos vão dormir mais ainda, né? De certa forma se tornar preguiçosos. Então, é essa influência que ela vai inconsciente. E se a mãe é ativa, empreendedora,
o filho certamente vai ser da mesma, né? Porque vai influenciar, né? Ela tem que sair cedo, então os filhos têm que acompanhar, têm que acordar. E isso leva um mover, né? Vai despertar essa energia. Então a influência em nós, ela é muito forte. Então é isso. E a gente sabe que essa influência, né, genética, fala-se que feliz é o homem, bem-aventurado. E a gente sabe que 50%, né, a ciência diz que 50% do que nós somos é influência genética. Quer dizer, eu convivo com meu pai, eu convivo com minha mãe, então já vem no DNA, né? E fala-se que os 40% são escolhas. É o que eu decido para mim. Imagina que há pessoas que são muito bons, os pais são bons e os filhos não tão bons. Porque são escolhas e essas escolhas são feitas individuais. E 10% tem a ver com as circunstâncias, né? Circunstâncias externas. Então, soma-se tudo isso e gera felicidade. Gera-se um homem bem-aventurado ou não. Então, será feliz ou infeliz. Então, vai depender de como eu faço. Então, por isso que a decisão ela é tão importante na nossa vida, né? O que eu decido fazer hoje? Hoje eu decido acordar cedo, fazer o meu devocional, falar da palavra de Deus, servir a Deus, e aí vou seguir os meus demais fazeres, ir para a empresa, atender cliente, levar o meu filho, né, para o compromisso dele. Então, é uma decisão. Eu faço essas decisões. Ou eu poderia decidir, não, hoje eu não vou fazer o devocional, hoje eu vou ficar só em casa, eu vou dormir até mais tarde, e aí? Qual vai ser a produção desse dia, né? Então, são escolhas. E aí vem as circunstâncias, né? Algo que a gente não tem muito controle, é uma doença, enfim, um imprevisto ali, liguei o carro, a bateria, né, não funcionou. Então são circunstâncias, mas que essas não definem tanto como se eu vou fazer ou não. Igualmente, eu acordo, tenho que ir para o trabalho. O carro não funcionou, deu um problema na bateria. Eu vou ligar, eu decido resolver o problema para continuar o processo. Então, isso são algo que são circunstâncias externas, a gente não tem total controle, mas que a gente, a partir da nossa decisão, a gente faz isso ser diferente. Ou a pessoa decide não resolver o problema e ficar emburrada e arrumar uma desculpa e dizer, eu não vou trabalhar porque o carro não ligou. Então, são decisões. 40% de tudo realmente diz que vai acontecer, de ser bem-aventurado, de ser uma pessoa feliz, uma mulher feliz, ela depende total da nossa decisão, de escolhas, o que eu escolho. Então isso é muito importante. Com quem eu escolho andar, né? Feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Então todos os dias a nossa escolha é, eu escolho andar com pessoas positivas, pessoas no mesmo propósito, pessoas que agregam valor, né? A minha oração, assim, todo dia em relacionamento é muito isso. Eu existo em relacionamentos harmoniosos e felizes de benefícios mútuos. Porque eu, sinceramente, não me vejo assim uma amizade da pessoa só suga, onde não tem um retorno, né? Porque muitas das vezes eu ouço, né, a pessoa, mas muitas das vezes eu quero ser ouvida, muitas das vezes eu ajudo, mas outras eu quero ser ajudada. Então é apoio mútuo. Isso é um relacionamento que vale a pena. Então que a gente tenha as nossas escolhas sempre com muita coerência, né? Esse salmo ele traz profundas reflexões nesse sentido de relacionamentos. E o Salmo 2, ele nos fala, né, a respeito, também é um salmo anônimo, e lá no versículo 10 ele nos dá uma grande advertência. Fala assim, agora, ó reis, procedeis sabiamente, aceitai correção, ó juízes da terra. Quando ele fala, ó rei, ele diz para mim e para você, né? Ô Elisete, né? Ô Mônica, então, ô Laís, procedei sabiamente, acertai corretamente, então que as nossas decisões sejam corretas. E aí ele segue no versículo 11 e diz, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servir a Deus, porque assim, Ele é poderoso, Ele é supremo, Ele dá uma ordem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é um mandamento, o amor é um mandamento antes de ser um sentimento. Ama a si, e aí você vai amar o próximo. Então o amor, se a gente for muitas vezes esperar amar o outro, eu vou perdoar alguém porque eu amo. Não, eu vou perdoar porque é um mandamento, eu tenho que amar, independente se se faz ou não. Então, quando a gente entende isso, pode ser pesado, mas como que eu vou cumprir uma ordem? Muitas das vezes nós fizemos coisas para os nossos pais sem querer,
mas a gente fez porque Ele mandou, porque Ele ordenou, porque Ele tem total autoridade sobre nós. Então, assim, somos nós totalmente dependentes de Deus. Sem Deus, nada somos. Então, é fazer, sim, obedecer. Mas obedecer por amor. É entender isso. Então, Ele diz, serve ao Senhor com temor, com reverência, né, com respeito, porque Ele é maior do que todos nós. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que toda a criação. E alegrai-vos. E aí ele segue no versículo 2. Beijai o filho para que não se ire. Não seja que vos desvie do seu caminho, pois sua ira pode se acender repentinamente. Felizes são todos os que confiam nele. Então aqui, né, Deus já nos dá uma grande referência ao Senhor Jesus, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Nosso eterno Salvador. Ele sim que deu a sua própria vida, todo o seu sangue por nós naquela cruz. Né? Através dele nós somos remidos, né? Nós somos justificados. Porque diante dos nossos erros a gente pode justificar, a gente pode querer explicar. Dá inúmeras desculpas, mas não vai nos justificar. Pode até explicar, mas não nos justifica. Ele sim é o nosso perfeito justificador. Ele sim nos remiu com o seu sangue. Né? Então, diante de Deus, nós somos purificadas porque amamos o Filho. Aí no versículo 2 ele diz, beijai o Filho para que não se ire, não seja que vos desvie do seu caminho. Então, por isso fala que, né, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, é através do Filho que chegamos ao Pai. Porque quando a gente entende esse amor de Jesus, quando a gente modela o Filho que veio e dominou na Terra, né, a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele diz, beija o Filho, reverencia o Filho, ama o Filho, para que eu não me ire. Então, é igualmente conosco. Se a pessoa gosta do nosso Filho, né, cuida com carinho, tem toda uma reverência, ganha o nosso coração. E assim também é com Deus, né? Então, quando a gente ama Jesus, quando a gente modela Ele, quando a gente se espelha nele, está agradando profundamente o coração de Deus. Então, ele fala isso, né? Felizes são todos os que confiam nele. Felizes os que confiam, que chegam aos pés do Senhor e tomam posse dessa vitória, né? Porque no Senhor Jesus Cristo, Ele venceu por nós. Então, nós somos vitoriosos, porque sim, chegamos a Ele. Então, é um salmo também poderoso, que nos dá essa fortaleza, né? Essa força. O Salmo 13, ele é uma oração de confiança ao Senhor, né? De confiança em Deus. Ele é de autoria do rei Davi. E esse salmo fala-se que ele declamou ele ao fugir do seu filho Absalão. Então, ele traz profundas reflexões e também nos dá a entender, né, que quando a gente foge do princípio, vai haver consequências. Deus não tira o inocente como culpado e o culpado como inocente. Né? A gente sabe que o princípio foi estabelecido por Deus, um homem e uma mulher. E a gente sabe que Davi, ele foi, né, um rei ali, que ele poligâmico, ele teve várias mulheres, várias princesas no seu reino, e isso gerou muita consequência, né? Os filhos tiveram relações com as irmãs, né, meia-irmãs no caso. Então, diante de todo esse fato, Absalão se vinga e mata um dos seus irmãos, e aí gera aquele conflito, né, familiar, por conta dessa dispersão. Então, quando a gente quebra um princípio, né, vai haver consequências. E aqui, Davi, nesse momento, ele estava fugindo do seu filho Absalão por inúmeras consequências. E ele começa no versículo 1. Ó Senhor, como se multiplicam meus opressores, são muitos que se levantam contra mim. E aí ele segue, né? E ainda assim a confiança está no Senhor, porque Ele sim é misericordioso para nos perdoar, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele apesar de cometer suas falhas, ele reconhece, né? E se entrega ao Senhor. E assim também devemos ser nós, porque somos, né, pecadores, a gente comete sim falhas, mas que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. E ele diz, mas tu, ó Senhor, és quem me ajuda, minha glória e o que levanta a minha cabeça. Porque diante das nossas escolhas erradas, a gente se envergonha, né? E muitas das pessoas, infelizmente, já foi o meu caso, de querer se afastar de Deus. Mas Deus quer que a gente esteja diante dele, porque nós vamos deixar esse velho hábito quando a gente está mais próximo de Deus, porque é Ele que nos reveste de força para não cometer
Porque quanto mais a gente conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mais a gente vai ter força para cumprir essa vontade. E se a gente estiver distante dele, vai cometer cada vez mais escolhas erradas. Então é a importância de a gente meditar nessa palavra dia e noite, né? Como ele falou lá no Salmo 1. O deleite do homem bem-aventurado estar na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Porque esse meditar dia e noite é que nos dá total força para se desviar do mal. Porque o nosso espinho da carne, ele tende a nos levar, né? Então aqui Davi, ele coloca toda essa profunda reverência, né? E no versículo ele entrega, né? Ele diz que é o Senhor que nos levanta, porque o cair realmente é da nossa carnalidade. O cair é do homem, né? Todos vamos cair. Então que a gente não julgue o outro quando cair, porque todos somos carne. Então tendemos a cair. Quando a gente vê alguém caído, né, querendo se afastar de Deus pelo seu pecado, pela sua vergonha, que a gente possa dar uma força, né, dar um ânimo através da palavra de Deus para que essa pessoa levante, porque é Deus quem levanta a cabeça, né, como o rei Davi que fala, mas tu, ó, é quem me ajuda e quem levanta a minha cabeça, porque na nossa carnalidade a gente quer enfiar a cabeça num buraco, se esconder, mas a palavra do Senhor é que nos promove. Então, quando a gente vê alguém caído, é exatamente a gente ser boca de Deus, é colocar, sim, o Senhor te ama. Independente do seu pecado, independente de qual tenha sido a sua falha, você é especial para Deus. Só pelo fato de existirmos, Deus tem um propósito. Então, isso é muito, muito importante, né? A gente meditar em cada versículo, porque é muito profundo. E o Salmo 4, ele fala declaração de confiança, né, ao Senhor. E esse versículo, ele diz muito, né, a respeito da gente nos manter naquela paz que excede o entendimento. No versículo 7, ele fala, então eu quero já te perguntar, o que rouba a sua paz hoje? Tem alguma inquietação? O que está roubando a sua paz? Isso é individual, né, para cada um. Pode ser área de finanças, hoje pode ser um problema no casamento, pode ser um problema lá no seu local de trabalho. O que te rouba a paz hoje? Medita nisso. Medita nesse salmo. Medita nesse salmo. E lá no versículo 7 do Salmo 4, ele diz assim, ó Senhor, tu puseste tua alegria em meu coração, mais do que a deles. Ele está falando dos ímpios, né? Mais do que no deles. No tempo que abundavam juntos em bem-estar, sua colheita, seu vinho e seu azeite. Eu me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver em paz. Então aqui está a resposta, né? A nossa paz, elas tem que estar total no Senhor. Não deixe que nada roube sua paz. Qualquer que seja o problema que você tem hoje, qualquer que seja o problema que rouba a tua paz hoje, medita nesse versículo. Eu me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver em paz. Medita nesse profundamente, coloca o Senhor dentro do teu coração, porque Ele é suficiente para resolver o teu problema no trabalho, suficiente para resolver a causa do casamento, suficiente para resolver a causa financeira, para tudo, suficiente para a cura do teu corpo, a cura física, a cura emocional. Então, não deixa que nada roube sua paz. E aqui a gente vê que a nossa paz e harmonia é a nossa verdadeira riqueza. Porque no mundo a gente, muitas das vezes, o que rouba a nossa paz é querer ter algo. É querer, enfim, muitas coisas a gente quer. Mas de tudo que a gente deve querer, maior é a paz e a harmonia. É eu estar em paz comigo mesmo. Essa é a verdadeira riqueza, né? Então, se manter ansioso por conquistar dinheiro, fama ou poder, né? Porque isso são coisas que realmente movem o mundo, né? Principalmente através da influência, que tem que ser bem sucedido, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Claro que agrega, mas antes de tudo, até para você conquistar tudo isso, é preciso ter muita paz e harmonia. É preciso ter Deus, né? Ele é suficiente para tudo. Então, tudo no seu tempo, não nos manter ansiosos por coisa alguma, porque no seu tempo Deus, Ele vai prover tudo.
Inclusive, né, no Brasil fala-se que multiplicou aí mais de 2.000, segundo a Agência Nacional de Saúde, né, a Anvisa, multiplicou quase mais de 1.000% o consumo de tranquilizantes, né, de calmantes. Então, isso é muito preocupante, porque as pessoas ficam se entorpecendo, se drogando para poder conseguir essa paz, devido à influência de um capitalismo, que é preciso ter isso, é preciso ter aquilo, é preciso isso, preciso... E a maior riqueza que a gente tem é paz e harmonia. Isso não tem dinheiro no mundo que compre essa paz interior. Então, a gente tem que estar profundamente dedicado a essa paz interior, a estar na presença do Senhor, o ser, antes do ter. Então, isso é que vai realmente nos dar, né, uma paz. E viver numa simplicidade e com toda a excelência, porque sim, é possível viver em um ambiente, né, simples, com toda a excelência, né, um ambiente, imagina quando a gente vai e desfruta, que chega numa cidade. Gente, as pessoas que você chegam lá, né, que você chega numa cidade, numa zona rural, as pessoas estão lá na sua casa, muito simples, humilde, tudo limpinho, umas plantas assim lindas, floridas na frente, sabe, tudo muito natural, tudo muito simples, aquelas pessoas com uma paz, elas te recebem, conversam, sentam, a gente bate um bom papo, sabe, isso, e fazem com toda a excelência. E aí você vê, não precisa, sabe, de tanto ter, porque aí você tem muito... Você fica tão ansiosa que chega alguém e você não tem nem tempo de sentar e dar uma atenção, uma presença para aquela pessoa. Porque tem muito compromisso, muitas contas, uma inquietação constante na mente. Então, a maior riqueza é paz e harmonia. É a gente viver numa simplicidade e, claro, com excelência, né? Porque em tudo que a gente vai desfrutar é preciso sim ter excelência e ir conquistando isso com muita calma. Porque nada vale, né? Nem todo o dinheiro do mundo, nem fama, nem poder compra a nossa paz. Então guarda isso no seu coração hoje. Paz e harmonia. Essa é a verdadeira riqueza. É o ser, né? É a gente ser com calma, ter tempo de olhar ali no olho do seu filho, ter tempo de abraçar, ter tempo de conversar, de olhar olho no olho. Porque quando a gente está nessa ansiedade, imagina, eu desacelerei muito, porque eu tinha essa vida muito acelerada. Eu desacelerei muito. E hoje eu tenho tranquilidade, sabe? De conversar, de ensinar para o meu filho olhando olho no olho. Quando eu estou desfrutando desse momento, eu disse, uau, como vale a pena viver em paz. Como isso vale a pena. Como vale a pena largar a ansiedade, a pressa. Porque fica impagável, sabe? Você olhar no olho e sentir assim, essa energia. Então medita que nesse salmo de confiança, o Salmo 4, ele é isso, e guarda o versículo 8 no seu coração. Deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver em paz. Então, preencheu o nosso coração total com a presença do Senhor. E ainda falta aqui, né, os demais salmos. Salmo 5, ela remete à oração do dia, oração ao início do dia. Como nós devemos começar o nosso dia, né? E esse Salmo 5, ele remete bem aqui aos salmos anteriores. Você vê que o Salmo 3 é uma oração de confiança. Então, fala-se que a nossa oração ela tem que ser constante, né? Orar quando está em todo lugar, né? E aqui ele fala, no Salmo 4, a oração da noite, né? Eu me deitarei e dormirei, porque só tu, é Deus, me faz viver em paz. E aí vem o Salmo 5 e fala da oração do dia. Quer dizer, para mim acordar bem durante o dia, eu tenho que ter já feito uma oração à noite. Porque para mim dormir com confiança em Deus, eu preciso orar e entregar total à noite. E o nosso dia, ele começa ali às 18 horas, né? Na cultura hebraica, o nosso dia ele começa, né? Que era a hora que o Senhor descia lá no jardim para conversar com Adão. Então ali era o começo do dia. E imagina que nós começamos o nosso dia descansando. Nós não começamos o nosso dia na correria. O nosso dia começou ontem. Então, quando a gente acorda agora, a gente já acorda descansada. Então, como Deus é lindo, né? Em todo o seu preparar. Então, ao ir dormir, a gente ora a Deus, confia nele e entrega o nosso dia. E quando a gente acorda, né? Às 6 da manhã, às 7, é a segunda parte do nosso dia. Nós descansamos e estamos ativos para fluir. Então, esse início de dia vai depender de como eu dormi. Se eu dormir inquieta, ansiosa, preocupada
contas. Eu posso, essa parte do meu dia, muitas das vezes a gente acorda, né? Até doente. Então vai depender de como eu me entrego nas mãos do Senhor nesse processo à noite. Então a gente confiar no Senhor, e o nosso corpo ele promove um total restauro, uma restauração quando a gente está dormindo. Então no processo que a gente está dormindo, o nosso corpo vai restaurar, vai nos dar energia, vai nos dar vigor. E se eu dormir inquieta, o corpo não vai conseguir repor energia. Então eu vou acordar muito para baixo, muito cansado. Então essa é a importância da gente orar, entregar total confiança ao Senhor. Eu me deito e descanso em paz, porque quando eu for começar a segunda parte do meu dia agora que começou, eu vou estar com total energia, né? Para servir a Deus, para servir a minha família, para servir ao próximo e para acontecer total. Então Deus nos presenteia dessa forma. Nosso dia já começa no descanso. Então todos os dias a gente descansa. Todo dia a gente tem que desfrutar. E aí ele segue aqui, ó. O Salmo 5 é a continuação lá do 3 e 4. Nos dá esse entendimento. Que para mim amanhecer bem, para mim começar o dia bem, eu preciso já ter começado o ritual à noite. Então que todas as noites a gente tenha essa referência. De dormir bem, de nos livrar dessa ansiedade, né? Porque isso é importante. E aí ele fala aqui, ó Senhor, ouvirás minhas vozes pela manhã me apresentarei e tu me verás. Primeira ação do dia, né? Eu já gosto de levantar assim, antes de abrir o meu olho na própria cama, eu já começo a me tocar e digo, que dia incrível, né? A primeira coisa que eu faço é me amar mesmo, me dar aquele abraço e já começo a declarar a bênção, já começo ali a orar, deitada mesmo. Obrigado, Deus, por mais um dia. Eu sou grata pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde. Uau, eu tô bem. Né? E aí já começo, viro ali, desfruto daquele momentozinho e eu digo, agora é hora de levantar. Né? E mesmo quando o despertador já dá aquela despertada, eu dou aquela desligada e vou ali meditar. Eu já começo a preparar minha mente. Gratidão pelo dia, pela dádiva de vida. E aí ele fala aqui, o salmista, né? Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã eu me apresento e tu me verás. Então, todas as manhãs a gente tem que se apresentar a Deus. Gratidão, Deus, por mais essa oportunidade, porque é uma página em branco que eu vou escrever ela agora lindamente. Eu vou fazer um lindo dia. Então, a gente entrega ao Senhor. E no versículo 11 ele segue. Todos os que confiam em ti se alegrarão, eternamente te glorificarão. E tu habitarás entre eles. Todos os que amam o teu nome serão fortalecidos em ti. Pois tu abençoarás aos justos, como um bondoso escudo, ó Senhor, tu me cobrirás. Então a nossa proteção está em confiar em Deus. Não é o dinheiro que eu tenho, não é na casa que eu estou, não é nada disso. É a bondade de Deus, ó. Como um bondoso escudo, o Senhor me cobrirás. A bondade de Deus, a misericórdia, o amor de Deus é que nos protege, que nos reveste. Então, quando eu entrego o meu coração e digo, Senhor, eu confio em Ti esse dia. O que vai me acontecer de circunstância, de bom, de ruim, tá entregue ao Senhor. Eu vou superar, né? Porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e confiam nele. Então, se acontecer algo circunstancial de ruim, tenha como providência ali de Deus, né? Para que você se atrasar, se acontecer algo que vai impedir de você não chegar no momento, é a mão de Deus, alguma coisa ele está, né, convertendo ali em bem, porque até o mal coopera para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então Deus age de múltiplas formas, né? Então a bondade de Deus é o nosso escudo. Então a nossa confiança total é nele. Essa é uma mensagem, uma lição muito importante, do qual a gente vai plantar e regar todos os dias na nossa vida. Esse entendimento, ele realmente é precioso para nossas vidas, né? E já agradecer, porque isso é lindo, né? Quando eu comecei a meditar nisso, eu digo, como Deus é perfeito, Ele nos dá o descanso todos os dias. O nosso dia começa pelo descanso, pelo repouso. Então, todos os dias é dia de descanso, né? A gente sabe que o 7 é o sabate, né? O dia revertido para o descanso. Mas Deus é tão lindo e perfeito em sua obra que Ele nos dá o descanso todos os dias. Então, o nosso dia, ele começa, né? Inclusive na cultura hebraica, o sabate começa na sexta-feira às 18 horas. Por quê? É o início do dia. O dia inicia às 18 horas. Para nós, né, seria do dia seguinte, mas não.
Às 18 horas já começou o sábado, então eles descansam e durante o dia do sábado eles continuam a segunda parte do dia, né? Então isso é um entendimento assim que é muito revelador para que a gente glorifique ainda mais a Deus, né? E levante com toda a energia para usufruir e produzir, né? Nas 12 horas úteis que o sol potente ali está claro, nos guiando para que a gente possa produzir. E o Salmo 6, ele segue com oração por misericórdia. Quer dizer, misericórdia é amor. Então é oração por amor. E ele fala aqui no versículo 3. No versículo 1 ele começa: Não me repreendas em tua ira, ó Senhor, nem me castigues no teu furor. Porque imagina que nós, como os filhos, quantas vezes a gente deixou nossa mãe zangada, nosso pai assim zangado. E assim como os filhos de Deus, muitas das vezes a gente desperta essa ira dele. Quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, quando a gente resiste a cumprir a sua ordenância, ele fica também, né? A gente viu o próprio Deus na forma humana, em Jesus, quando ele se irou no templo, né? Com a preservação da sua casa. Ele pega o chicote e começa a chicotear e derrubar as bancas. Ali foi uma ira do Senhor, santa, né? Ele se ira. E quando fala lá na palavra, né, que Deus se arrependeu da sua criação, quer dizer, na palavra, né, na tradução, o tradutor colocou arrepender, mas esse arrependimento é de certa forma uma ira, né? Porque Deus não é homem para que se arrependa do que faz. Então, foi só uma questão de tradução da origem hebraica para o português, então ficou dessa forma e por isso que muita gente às vezes questiona, porque a Bíblia se contradiz. Não se contradiz. Foi exatamente esse despertar, né? O Senhor se enfureceu, ele, nossa, que meninos difícil, que homem de dura serviço, né? Porque como filhos, ele fica, né, chateado com a nossa... eu já dei o mandamento, eu já mandei um libertador, e por que eles não fazem o que tem que ser feito? Então, igualmente nós com nossos filhos. A gente diz, filho, arruma o quarto, arruma esse brinquedo, deixa isso organizado. E ele vai lá e bagunça. Aí a gente tende a se zangar ou ir com todo o amor e fazer. Então aqui, Davi sabe disso, ele diz, Senhor, não se ira comigo. E aí ele ora por amor, ele pede amor. Porque é por amor que a gente perdoa nossos filhos, é por amor que a gente vai lá e ajuda ele a arrumar o quarto. E assim também é por amor que Deus nos perdoa e tem paciência conosco de ter o momento do processo para que a gente possa seguir, né? Buscar seguir com toda reverência e mandamento. E aí ele fala no versículo 3, minha alma está muito turbada, mas tu, ó Deus, até quando? Volta-te, ó Senhor, e livra minha alma por causa de sua misericórdia. Salva-me, porque não há memória de ti na morte, e no céu quem te louvará? Aqui quer dizer, né, nessa parte que ele fala Sheol, quer dizer, e no inferno, quem te louvará? E no sepulcro, né, na hora da morte, os mortos, né, quem te louvará? Ele diz, eu quero estar vivo. E aqui ele faz essa reverência. E nós temos muitas angústias, nós temos inquietações. E o que a gente faz na primeira inquietação da nossa alma? Na primeira angústia que a gente tem, tipo, eu tô com um plano e acontece de forma diferente. A primeira coisa que a gente faz é o porquê. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Né? Igualmente. Ou a gente vai perguntar para quê? Qual o propósito? O que Deus quer me ensinar com isso? Igualmente, foi uma dor assim, das que eu questionei muito, foi quando eu tive a perda do meu segundo filho, né? Me gerou uma inquietação, é natural, acontece uma inquietação na nossa alma, nas nossas emoções, em tudo, é um turbulhão. E a primeira coisa que vem é, por que isso está acontecendo? E aí a gente começa a ficar, e aí a gente tem que ter toda a reverência, porque Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Aí vem o pra quê? Pra que Deus está permitindo isso? Qual é o ensino que Ele quer me dar disso? E a gente começa. Mas diante de toda essa inquietação, o que a gente deve fazer? Adorar. É louvar. E eu me lembro que diante desse dia, um dia mais triste que eu vivi de luto, né? Quando eu tive que fazer curetagem e tal, foi louvar. Eu recebi um louvor de uma irmã e eu ficava ouvindo esse louvor inúmeras vezes. O dia inteiro eu ouvia esse louvor para não me questionar, para não blasfemar contra Deus. E o louvor dizia, é adorar a Deus. No dia do luto,
no dia da dor, no dia da tristeza, na alegria. É adorar, é adorar, é adorar a Deus. No dia do luto, no dia da dor, no dia... E eu ficava ouvindo, foi a primeira vez que eu ouvi esse louvor. Então, a nossa alma, ela vai ficar cheia de questionamentos. Mas de tudo a gente deve saber que Deus nos ama, né? Então, diante de tudo isso, o que a gente deve buscar? É realmente confiar no Senhor. O porquê e o para quê, esquece. Só adora, só pede pelo amor de Deus. Porque a gente é natural da gente querer saber, né? O porquê e o para quê. Mas existem situações que só Deus tem o controle. Ele nos fez uma promessa, né? De que o pecado vai ser destruído e que haverá plenitude. Então, diante de tudo que nos incomoda, é saber que Ele tem o controle de tudo. Se a gente não tem a resposta do porquê e nem do para quê que está acontecendo, confia no Senhor e saiba que o seu amor é grande e que Ele tem o controle. E lá na frente, 4 anos depois, eu entendi, né, assim, através da revelação de Deus, eu disse, nossa, quanto aquele processo que naquele momento foi tão doloroso, tão difícil, me trouxe um grande aprendizado, me trouxe um renovo para o próprio casamento. Então Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele sabe as multiformas como Ele vai agir. Foi a partir dali que eu identifiquei que mesmo naquele dia mais difícil, Deus demonstrou o seu amor. Através daquela dor, ainda assim me senti amada por Deus, né? Porque foi colocada uma pessoa que sofreu o mesmo processo naquele instante. Então, na dor, eu me senti amada, muito amada por Deus, e eu descobri como Ele tem o controle de tudo. Cada detalhe daquele dia, posterior, depois avaliando, né? Porque no futuro a gente vai ligando os pontos do passado e vai vendo, eu digo, como a de Deus estava em cada detalhe daquele momento. E aí, se eu tivesse blasfemado, se eu tivesse... Então, quando a gente está no futuro, que a gente revive, né? Porque o passado é preciso a gente muitas vezes voltar para tomar um aprendizado, para fazer uma ligação e haver um entendimento. Então, que o nosso passado ele sirva assim para a gente voltar nele, para ter aprendizado, para ter muita revelação. Então, é importante a gente ver o passado também com amor, não só voltar lá para murmurar, porque o nosso passado ele tem grandes lições. Então, isso é muito precioso. E aí ele segue aqui no versículo 9 do Salmo 6, ele diz: o Senhor escutou minha súplica, o Senhor recebeu a minha oração. Todos os meus inimigos serão confundidos e extremamente quebrantados, retrocederão e subitamente perecerão. Então Deus está no controle. Quando a gente confia nele, até o mal, que a gente sabe que muitas vezes não vem causado por Deus, porque Jó sofreu uma grande aflição que sofreu, não foi Deus que permitiu. Aliás, Deus permitiu que o inimigo usasse, mas quem causou foi o inimigo. Então Deus tem o controle de tudo. Se eu confio nele, ele vai ouvir minha oração e ele vai me tirar disso. E todo aquele mal, aquilo que era para ter sido destruição, ele será convertido em bem. Então a importância da gente estar total na dependência do Senhor. Ele tem o controle de tudo, ele é soberano. De toda a criação, nada foge ao controle dele. Então isso é muito precioso. E o Salmo 7, ele fala, né, ele é um clamor, refere à vingança. E é uma celebração, é um cântico que inclusive o Salmo 7, eles cantam até hoje, é celebrado na festa do Purim. Festa de Purim é uma celebração do qual a gente viu lá no livro de Esther, né, que ela é comemorada perpetuamente pelos judeus, né, ou seja, foi aquela força do mal que foi convertida em bem. Esse dia do Purim, que é comemorado em março, seria o dia do extermínio de todo o povo judeu e da rainha Esther. E esse mal, né, pela confiança do Senhor, do qual ela teve, Mardoqueu, foi convertido em bem. Ou seja, foi o dia da libertação do povo. Né? O inimigo tinha sorteado esse dia, Purim significa sorteio, então o inimigo tinha sorteado esse dia para ser o extermínio de toda a raça, né, dos judeus. E a confiança de Esther, a oração, o jejum, em parceria ali com Mardoqueu, 2 ou mais o mesmo propósito, Deus faz presente. Todo o povo oraram e jejuaram uns 3 dias para ela se apresentar diante do rei e clamar por vingança, né, por salvação, por libertação. Então,
Esse salmo ele é clamado, né? Ele é celebrado até hoje na festa de Purim. Então, todo mês de março há essa celebração do Purim, né? Do qual os judeus se alegram e celebram a vitória, porque seria um dia de muita tristeza. Foi um dia sorteado para muita tristeza, mas foi convertido em bem e hoje ele é celebrado com muita alegria, porque até então a rainha Esther, diante de sua coragem e ousadia, com a confiança em Deus, conseguiu, diante ali, né, anular um decreto e perpetuar um decreto de redenção, né, de salvação para o povo. E ele fala assim, versículo 1: Em ti confio, ó Deus meu, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Não seja que quebrantem minha alma, tal como um leão, e não haja quem salve e livre. Se eu fiz isso, se há iniquidade nas minhas mãos, ó Deus meu, se me vinguei de quem me fez mal, se oprimi aos meus inimigos sem motivo, então o adversário persiga minha alma e alcance minha vida, pisoteie na terra, e que minha honra ao pó seja reduzida. Levanta-te, ó Deus, em tua ira, prevalece sobre a cerviz de meus adversários. Levanta-te por mim, pelo juízo que ordenastes. Então, ela tem assim uns pontos importantes, né? Porque a nossa vingança, ela tem que ser entregue a Deus, né? Porque como a gente reage? Eu te pergunto, como você reage diante de uma provocação? De uma provocação do inimigo? A gente quer logo responder, a gente quer logo reagir, de fato, né? O nosso instinto, se a gente estiver muito pelo domínio da carne, se a gente não tiver o domínio próprio, se a gente não estiver muito ligado a Deus no espiritual, a primeira coisa que a gente vai deu, levou, né? A gente vai logo reagir. Então, aqui esse salmo ele traz 2 pontos muito importantes, que não é errado a gente buscar a justiça, né? Quer dizer, virar a outra face não é concordar, né? Deus nos diz, se alguém te dá em uma face, vira a outra. Mas virar a outra face não quer dizer que eu concordo. Virar a outra face é eu entregar a Deus. Ou seja, não reage, responde. Vira a outra face e pensa. Por quê? Quando alguém diz uma coisa ao meu respeito, você é isso e aquilo. A primeira coisa que eu vou pensar, eu sou isso mesmo? Ou seja, porque assim, na neurociência, né? Quando a gente olha para um lado, quando alguém pergunta, a gente tende a virar o olho, porque a gente vai usar essa parte do cérebro que a gente vai buscar lá alguma coisa para responder. Quando alguém faz, às vezes a gente olha para cima, quer dizer, a gente está usando uma outra parte. E muitas das vezes, quando a gente pergunta alguma coisa, a gente vai olhar aqui para o outro lado. Já prestou atenção quando às vezes a gente faz uma pergunta para alguém, ela olha assim, ou seja, ela está buscando aqui. Então, quando alguém te bate de um lado, dá a outra face. Porque quando eu vou dar a outra face, eu vou pensar. E aí eu vou responder. Porque eu penso para que eu possa responder. E se eu só reagir, então não, vira a outra face. Porque aí vai dar o tempo que você vai buscar o pensamento. E aí sim, você não vai reagir, você vai responder. Porque você pensou, você deu a outra face. Dar a outra face não é concordar. Entende? E eu por muito tempo meditava nesse versículo e eu não entendia. Mas como que Jesus diz que a gente tem que dar outra face? Se alguém te der vira outra face. Se alguém te pedir a capa, dê-lhe também a túnica. Se alguém te pedir para caminhar 1000 milhas, caminha com ele 2. Né? Então, isso é muito interessante a gente responder. Né? A Gisele colocou aqui, verdade. Hoje mesmo fui provada. Então é isso que Deus faz. A gente está em constantes provocações do inimigo, né? E a Gisele compartilha. E me vi muito diferente das minhas gerações anteriores. Fiquei rindo e feliz por esse crescimento. A gente está na presença de Deus é transformador, né? A gente passa a não reagir às provocações, mas respondê-las. Virar outra face e dizer, essa pessoa precisa tanto do meu amor. O que essa pessoa está dizendo não é nada pessoal, porque eu não sou o que ela está dizendo. Então, isso é a importância da gente se conhecer. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. E se eu me conheço, o que o outro vai dizer ao meu respeito não vai me atingir. E sim, por um lado, me faz assim, pensar. Será que essa pessoa está certa? Eu tenho que me avaliar? Vou me avaliar para saber se realmente ela tem razão. Então, isso é virar outra face. É você pensar e aí você responde.
Então essa é a importância, né? E ser bom também não é omitir, né? Porque Deus, ele é o executor, ele é que vai nos dar, ele que nos justifica. A verdade não precisa de defesa. Então, é ele que nos justifica. Se alguém provocou, se alguém ofendeu, vira outra face, avalia. Sabe? Lembra da nossa paz e harmonia? É a maior riqueza que a gente tem. Por que que eu vou tirar essa maior riqueza de mim? Por que que eu vou deixar que o outro tire a minha paz? Então fala, né, que Jó tem a paciência de Jó. Porque em meio à afronta, em meio a acusações, Jó mantinha lá no seu coração a maior riqueza dele que ninguém conseguiu tirar. Confiança em Deus. A fé. Ele se manteve íntegro. Ele se manteve com fé. Então isso é muito importante, né? Então esse versículo ele fala muito forte conosco nesse sentido. Vamos guardar em nosso coração e regar todos os dias, porque essa palavra é transformadora. Essa palavra nos concede muita riqueza, muita paz, muita harmonia, como Gisele acabou de testemunhar aqui. Eu me vi em reações diferentes, que naquele velho ser, se eu agir pela nossa carnalidade, a gente reage. Mas como nós estamos meditando dia e noite na palavra, todos os dias nós estamos na presença do Senhor, não tem como, o nosso espírito vai se elevar. É a potência maior que está em o espiritual. E quando o espírito está maior, ele vai dominar sobre a carne. Então, se eu estou distante de Deus, quem que vai dominar a carne? Então, né, não tem como viver em equilíbrio. Um tem que estar acima do outro. Ou eu estou pela carne, ou eu estou em espírito. Então, sempre melhor a gente estar meditando, nos fortalecendo, nos alimentando em espírito, né? Porque aí sim, ele vai dominar sobre a nossa carne e a gente vai ter uma paz e uma harmonia muito melhor do que a gente querer viver pela nossa força própria, pela justiça própria, pela carne, pelo buscar vingança a qualquer custo. E aí a nossa carne vai levar à perdição até a nossa alma, a nossa paz, né? Então isso é muito importante que a gente nos coloque assim em plena reverência, né, desse aprendizado. E a vingança tem até um filósofo, né, Francis, que ele diz que a vingança, ela nos torna igual ao inimigo. Porque se alguém me provocou e eu revidei da mesma forma, nos torna ali igual a ele. Ou seja, ele me provocou, eu respondi. Eu sou igual a ele, igualzinho. Nos torna ali em patamar de igualdade. Mas quando eu viro a outra face, que eu vou responder, isso me torna superior ao inimigo. Então, olha a questão, né? Onde se parece que você está cedendo, você está se tornando superior ao inimigo. E ele o que vai fazer? Silenciar. E vai ver, nossa, eu não consegui atingi-lo. Porque o nosso justo juiz é o Senhor. Ele é que nos vinga. Então, esse versículo, né? Esse salmo, ele é exatamente isso. Eles cantam entregando total a Deus a vingança. Né? Que o Senhor direcione, que ele seja o juiz. Né? Ele fala aqui no versículo 6. Levanta-te, ó Deus, em tua ira. Prevalece sobre a cerviz dos meus adversários. Levanta-te por mim, pelo juízo que ordenastes. Ou seja, é Deus que vai se levantar e te dar a vitória. A vitória vem do Senhor. Confia nele porque ele é suficiente para te dar a vitória. Então, quando a gente obedece a Deus e vira a nossa outra face, ele entra na causa e ele vai resolver. Né? E a gente vê aqui nos exemplos lá das guerras, as maiores guerras, Gideão venceu a guerra, 20 mil homens com 300, sabe? Confiando no Senhor. Deus dava a ordem, dava a estratégia e ele seguiu, porque ele confiou. Não é por força própria, não é por quantidade, não é pelo tamanho do recurso que a gente vai conquistar algo ou não, é na confiança do Senhor. Não importa quanto você tem de recurso hoje para executar o projeto, não importa a quantidade de pessoas que você tem hoje para executar o projeto, confia no Senhor, porque é Ele que dá a multiplicação, é Ele que dá a estratégia, é Ele que dá o resultado. Então, é precioso entender, né? E ele encerra aqui, louvarei ao Senhor segundo a minha justiça, cantarei salmos ao nome do Senhor, o Altíssimo. Então, a nossa justiça tem que ser essa, na confiança plena do Senhor. E o Salmo 8, né, segue aqui, falta 2 salmos aqui pra gente encerrar, vai ficar um pouquinho extenso, mas a gente entrega, né, a mensagem e
apesar de ser muitas lições, assim, para a gente meditar, então, se possível, anota na sua Bíblia ou onde for viável, para que não esqueça, para que essas sementinhas não fiquem aí esquecidas, para que a gente possa regar. Então, do que mais importante hoje a gente absorva, que a gente já possa ser boca de Deus e passar para outra pessoa no nosso trabalho, na nossa família, ou escrever uma mensagem no WhatsApp e enviar para alguém, porque isso vai ficar mais, né, enraizado. E aí, quando acessa o coração, não tem volta. Não tem volta. O Salmo 8, ele fala da glória do nome do Senhor e a dignidade do homem. Então, olha aqui. Transbordou. Como é importante a glória do Senhor e a dignidade do homem, porque a glória do Senhor ela é muito grande. E nós, em meio a 7 bilhões de pessoas, eu, você, somos em meio a 7 bilhões de pessoas. E o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com você. Então imagina o tamanho da glória de Deus. E a dignidade do homem, a gente fala, né? A nossa pequenez. Mas somos importantes para Deus. Diante de 3 milhões de espécies que há no mundo, né? Até agora catalogada, porque a gente sabe que a cada ano são catalogadas aí inúmeras espécies. E os oceanos, né, têm mistérios que o homem jamais descobrirá. Então, diante de toda essa grandeza e magnificência de Deus, nós somos especiais. Nós temos uma dignidade perante ao Pai. Diante de toda a sua grandeza e da nossa pequenez, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o meu endereço. Ele colocou características exclusivas em mim. Ele me fez tão única. Ele fez você tão única que não há ninguém no mundo, nessa imensidão, que seja igual, que tenha a mesma característica, tenha os mesmos gostos, tenha os mesmos, né? Os dons são diversificados. Então isso Deus coloca na minha dignidade do ser. Eu sou especial para Ele. Eu sou única para Ele. Você é única para Deus. Olha o tamanho dessa dignidade que eu tenho, que você tem. Olha a riqueza desse benefício. Gente, Deus é muito perfeito em sua obra. Ele é muito perfeito. Então, assim, na revelação bíblica, em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, Deus mostra o quanto Ele se importa comigo, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele se importa com cada um. Isso é muito importante, né? Cada ser humano é muito especial, exclusivo para Deus, é criação perfeita, né? Ele teve o projeto ali de realmente de escolher qual seriam os pais, de qual seria, né? Ele sabe o princípio e o fim da nossa história, porém nos dá a liberdade de escolha, né? A vida que eu tenho hoje, o lugar que eu estou hoje, eu estaria porque eu escolhi fazer. Deus colocou em mim e eu ousei fazer, né? Então, com a essência individual que Deus colocou em cada um, de gostar do que gosta, tipo, o que uma pessoa gosta não é o que eu gosto. Isso é individualidade, sabe? Então, ele fala aqui, né, no versículo 3 do Salmo 8, porque teus céus viram a obra de teus dedos, tu formastes a lua e as estrelas. E que é o homem para que te recordes dele, e o filho do homem para que o visites? E aqui ele fala, né? O que é o homem diante de toda a sua grandeza? Aí ele segue no versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o cobristes de glória e de honra. Tu lhe destes autoridade sobre a obra de tuas mãos, e tu colocaste debaixo dos seus pés. Então, a nossa dignidade, a perfeição, né? O que é o homem diante de toda a grandeza de Deus? Somos tão pequenininho, mas importante para Deus. E aqui o salmista coloca essa reflexão, né? Que é tão importante, tão preciosa, que diz: o que é o homem para ti, que se recorde dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, mas ainda assim o cobriu de honra e de glória. Então nós resplandecemos a glória de Deus, né? Por isso quando a gente fala que dá o nosso testemunho, que a gente resplandece sim a luz de Deus em nós, não é por nós mesmos, o que a gente faz de reverenciar, de dar nosso testemunho é glorificando sim a Deus. E a honra que nós temos de poder usufruir de um mundo tão perfeito, né? Cheio de espécies, cheio de frutos, de rios, de lagos, uma natureza tão linda.
Deus nos deu essa honra de desfrutar e disse: toma, filho, é teu, é para você dominar. E ele fala aqui, ó, tu destes autoridade sobre as obras de tuas mãos e tudo colocaste debaixo dos seus pés. Ou seja, nós temos o domínio de tudo para a gente usufruir. Eu sou herdeira, eu sou co-herdeira com Cristo. Então Deus deu o mundo para a gente dominar. Então, as riquezas naturais, as riquezas, né, materiais, minerais, Deus diz: toma, filho, é teu, faça uso. Né? A gente vê que o homem já está até tomando domínio e fazendo placas para usar a energia do sol. Deus deu de posse ao homem. Os que tem mais ousadia, que evolui e desenvolve, ele vai usar esse recurso, porque Deus deu para o domínio do homem. Né? Então fala-se que aí os combustíveis fósseis já estão com os dias contados, né? Vai haver o tempo lá de descanso, porque a energia que vai prevalecer agora é a elétrica, carros elétricos, né? Até próximo ano aí já tem muitas fábricas que vão produzir exclusivamente carros elétricos. Então, combustíveis fósseis com o dia contado, porque o homem avançou esse nível de domínio. Então ele diz: tudo está embaixo dos teus pés, pode buscar, né? E o homem vai e desenvolve muito potencial. E aí ele segue e diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso é teu nome em toda a terra. Então, é Deus que nos permite, é Deus que nos capacita, é Deus que capacita o homem para desenvolver a inteligência, a intelectualidade e desvendar e converter a energia do sol em energia elétrica para que a gente possa consumir e usar no nosso aparelho, no nosso eletrodoméstico, nos nossos carros. Então, esse é o domínio, é o homem estar dominando sobre todas as coisas, né? Sobre a natureza, sobre, enfim, todo o recurso que Deus coloca, seja ele mineral, natural. Então é muito precioso, né? E na revelação bíblica, a todo tempo, Deus diz: isso é para você, filho, é porque eu te amo, é por amor. Domina, seja um rei, governe sobre a sua vida, governe sobre a sua emoção, né? Porque o que é uma pessoa... Eu já fui muito de reagir. Eu já fui muito de reagir a uma provocação, a uma crítica, tão tal a ponto de reagir tanto que muitas vezes eu parava determinados projetos por não ter ou por ter recebido uma crítica. Hoje não. Já recebo a crítica e o que eu faço? Dou a outra face. Porque eu vou pensar: Deus, essa é a tua vontade? Então não importa o que vão dizer, se vão zombar ou se vão... Não, eu quero seguir a tua vontade. Eu quero que a minha vida seja para seguir a tua vontade. Não me permita que as minhas emoções ou que a minha, né, limitação me impeça de seguir o propósito que o Senhor tem para minha vida, do chamado que o Senhor tem para minha vida. Porque a vergonha pode barrar, o medo, as críticas, como já me barrou. Mas aí você vai aprendendo, se aproximando de Deus, e você passa a virar outra face para essas coisas e vai cumprir o seu propósito no direcionamento de Deus. Então isso é muito lindo, né? Quando a gente tem essa total reverência e sabe que Deus se importa com cada um de nós. E aí seguimos aqui no versículo 1 do Salmo 9. O Salmo 9, ele também é de autoria de Davi e ele fala de um louvor a Deus, o justo juiz, né? Do perfeito juiz, ele que julga a nossa causa com excelência. Por isso que quando a gente entrega a causa a ele já está agindo ali a favor, né? Porque nós somos muito limitados, às vezes a gente quer julgar uma situação e não é dessa forma. Então ele sabe todas as coisas, ele sabe a melhor forma de julgar e de solucionar. E aí ele fala no versículo 1, louvarei ao Senhor com todo o meu coração, contarei todos os teus prodígios. Aqui ele está falando de testemunho, de ação de graças. Quando a gente dá um testemunho, quando a gente relata, né, que estava em uma situação e passou de outra, a gente está fazendo uma ação de graças. A gente está colocando a nossa gratidão a Deus. Né, através do testemunho, muitas pessoas são convertidas, porque diz: nossa, Deus fez isso por ela. Deus é capaz de fazer isso, eu preciso me achegar a Ele porque eu estou com uma causa. Muitas das vezes a pessoa tem uma causa até menor do que aquela que você testemunhou. E ela diz: se Deus resolveu algo tão assim, Ele vai resolver a minha, que aparentemente é menor. Ou às vezes é até maior e ela diz: só Deus para resolver essa minha causa. Então o nosso testemunho, ele é uma ação de graças. A gente está contando, né? Ele diz: ó, louvarei ao Senhor com todo o meu coração e contarei todos os teus prodígios. Quer dizer, eu vou dar o meu testemunho, eu vou contar o que Deus fez por mim. E quantas histórias a gente tem de conversão, de pessoas que se convertem a Deus pelo testemunho, pela sua história, pela sua superação.
Então, cada pessoa é individual, é de um jeito. Muitos vão se converter por um versículo que ouvem, né? Igualmente, minha conversão, ela começou pela fé, pelo versículo de fé, onde diz: mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Eu me segurei nesse versículo. Esse versículo foi a minha conversão. Desde então, nunca mais eu larguei a Deus e segui o processo. Eu ouvi esse versículo a primeira vez, eu creio que aos 7 anos. E foi esse versículo que me converteu, que me rendeu ao Senhor. Então, muitas vezes é uma frase, é um testemunho. E aí vem seguindo o processo. E muitos outros versículos, muitas outras passagens têm me convertido ainda mais, né? Me convertido ainda mais em uma pessoa mais entregue ao Senhor. E a nossa conversão, ela nunca para. Ela tem que ser todo dia. É como ele diz, medita dia e noite. Porque cada versículo, cada salmo que eu vou meditando, ele vai me convertendo. Mas sempre vai ter o primeiro. Então a gente tem que ser responsável por abrir a nossa boca para converter outras pessoas. E aí ela vai ter que regar todo dia, né? Porque isso é importante. Então aqui ele fala realmente dessa importância da gente louvar as bênçãos recebidas, da gente contar as bênçãos recebidas. E ele fala aqui no versículo 7, mas o Senhor permanece eternamente em seu trono, que está estabelecido para juízo. Pois ele julgará o mundo com justiça e as nações com retidão. Então é isso. Ele é o justo juiz. No versículo 14 ele segue: porque eu contarei todas as tuas proezas nas portas da filha de Sião. Saltarei de júbilo por tua salvação. Então é Deus que nos concede a salvação, né? É Deus que nos dá o livramento daquela situação que eu sozinha, por minha força própria, eu não sairia. Daquela batalha, sem Jesus, sem Ele me ajudar, eu não sairia, porque Deus vai enviar pessoas para te ajudar, Ele vai enviar situações, Ele te dá estratégia para saber, sabe? Na nossa mente, na nossa limitação humana, na nossa razão, tem coisas que você fica, não, mas quando eu entrego a Deus, que eu digo, meu Deus, me ajuda, me dá um direcionamento, do nada vem na sua intuição a resposta, que você diz, nossa, mas como eu fui capaz de fazer isso, de organizar essa estratégia? Não, foi você, foi Deus que te entregou. Foi Deus que te entregou porque você confiou, porque você orou, porque você perguntou a Ele. E aí Ele vem te dar a solução. Ou através de pessoas, ou a você próprio. É entregar a Deus, que aí o download baixa e você traz a realidade, a solução. Porque Deus age de múltiplas formas. Se Ele não tiver como acessar a você, Ele envia alguém para te dar a resposta. Então é muito lindo o agir de Deus na nossa vida. Então, é isso, né? Essa mensagem ela é forte. Não passe o seu dia sem falar de Deus para outra pessoa. Todos os dias testemunho o que Deus tem feito na sua vida. De alegria, de paz, de harmonia. A paz que excede o entendimento. Todo dia nós tenhamos e devemos falar de Deus para alguém. Para o nosso filho, para nós mesmos, estarem orando no trabalho, no caminho, onde for. Fale de Deus. Alguém pode ser salvo por uma frase que você fala. Alguém pode ser salvo, pode ser convertido por um versículo que você diz. Imagina que eu, em um momento de quase assalto, eu nunca fui assaltada na minha vida até hoje, graças a Deus. E houve uma tentativa da qual eu fiquei mais de 40 ou 30 minutos, eu não sei, porque nessa hora a gente fica tão assim, que eu fiquei conversando com o assaltante. Estava atravessando, né, com a chave do carro na mão, atravessando, chegando do trabalho. E ele disse, né, qual o nome dessa rua? E eu falei, e aí estava passando uma pessoa próxima, e ele disse, fica onde você está, é um assalto. E eu disse, eu não tenho nada para lhe dar, a não ser orar por ti. E eu estava com o celular na frente dele, segurando na pasta, e ele vendo de cara a cara com o meu celular. E com, né, um anel aqui também. Estava exatamente com essa mão, ele vendo tudo, eu digo, eu não tenho nada para lhe dar, a não ser orar por você. E ele disse, você é evangélica? Eu disse, sim. E aí ele começou a dialogar e ele disse, me desculpe, eu não queria fazer isso. Mas a paz, nem eu saberia que eu ia agir com tanta paz diante daquela situação. Mas um dia antes eu tinha sonhado exatamente naquela esquina com esse jovem, numa carroceria do nosso carro, na contramão, e uma corda amarrava assim as mãos dele. O Espírito Santo me preparou um dia antes. Esse dia foi segunda-feira, eu sonhei no domingo à noite, e na segunda à noite, quando eu estava voltando do trabalho, esse jovem me parou. Então, o Espírito Santo de Deus me preparou para isso. Eu não saberia como reagir diante de um assalto. Eu nunca fui assaltada. Então,
Eu só disse isso pra ele, foi o que me veio. O Espírito Santo colocou a palavra na minha boca. Eu digo, eu não tenho nada pra você, não sei orar por ti. Foi essa a reação, foi essa a minha reação diante dessa provocação do inimigo querendo me assaltar. E ele se comoveu. Você é evangélico? Eu disse, sou. E aí ele começou a confessar. Eu não queria estar fazendo isso, mas quinta-feira eu tenho que pagar o meu advogado para mim não voltar para aquele lugar. E ele desagou. Sabe o que é você jogar um arroz na parede e ele grudar? E ele começou a chorar. E eu disse, mas você não precisa fazer assalto, me assaltar ou assaltar mais ninguém. Você crer que Deus pode te dar esse dinheiro sem você fazer mal a mim ou a outra pessoa? Tudo é possível ao que crer. Você crê? Foi essa palavra que eu lancei para ele. E aí ele ficou conversando, e ele começou a conversar, e os mototaxistas que me conheciam de todo dia descer naquele mesmo lugar. E aí eles ficaram observando, tipo, tá precisando de ajuda, e eu conversando com esse jovem. Não sei quanto tempo exatamente, porque realmente a gente não tem noção diante de um perigo eminente. Eu estava vigilante e ao mesmo tempo conversando com ele. E então ele disse, você disse algo que tocou meu coração. Muito obrigado, você pode ir. E eu paralisada ali pelaquela situação. E ele disse, é sério, você pode ir. E me deu a mão. E diante dessa conversa, entre ele confessando e dizendo, ele disse, qual é o seu celular? E eu disse, é um tal. E ele disse, realmente, você não me enganou. Você não merece, eu senti que você não merece, eu não vou levar seu celular. E devolveu assim, né? Porque a conversa foi tranquila e ele disse, qual é o seu celular? E eu peguei e mostrei, né? É assim, tal. E aí ele disse, pois fique com o seu celular, você é uma pessoa que não merece que eu leve seu celular. E você disse algo que tocou meu coração. Ali foi uma conversão. Eu não sei o nome dele, eu não sei o que ele faz, mas eu continuo a orar pela vida dele. Foi o que eu disse. Né? Essa semana mesmo eu tava me recordando, eu disse, como será que tá esse jovem? Porque isso já faz há um ano ou 2 exatamente. E eu disse, como será que tá esse jovem? Mas eu sinto, declaro em nome do Senhor Jesus que ele foi convertido por essa palavra. Porque você crê no versículo, eu tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível ao que crê. Se esse versículo tocou o coração dele, como ele disse, confessou com a sua boca, você disse algo que tocou meu coração, acessou o coração dele. A ponto de ele querer me fazer o mal e não fez. Ele guarda esse versículo para a vida inteira dele. Então, um versículo tem o poder de salvar. Então, que a gente seja a boca, diante das situações mais prováveis, seja a boca de Deus. E aí, quando eu dei esse testemunho na igreja, a irmã me revelou, ela disse, irmã, tu acha que a salvação foi para ti? O livramento, eu disse, foi um baita livramento. Ela disse, não. Deus te usou para salvar, foi a vida daquele jovem. E eu digo, tá vendo que é estar na dependência de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque se ele acessou no coração dele, tudo é possível que crê, o coração dele já estava preparado. Porque quantas pessoas ouvem esse versículo, tudo é possível que crê e não acessa o coração? E aí eu disse, irmã, como faz sentido? Deus já tinha preparado aquele jovem, Deus já me tinha preparado no domingo uma revelação para que segunda, quando isso acontecesse. Então a salvação mais foi para aquele jovem, porque se ele tivesse me assaltado e saltar outra pessoa lá na frente, poderia ter sido o último dia da vida dele. E aí foi que eu me vi a reflexão. E é como era 9h30 da noite quando ele me fez, o carro parou assim e não tinha ninguém do outro lado da rua. Eu creio que pode ter sido um policial, um advogado armado, que na hora que ele fizesse uma reação brusca comigo, ele seguiria na moto e ali mesmo o cara poderia ter tido disparado. Porque não tinha ninguém do outro lado vindo na rua. Então eu só atravessei ali meio que destonteada e entrei no carro e comecei a chorar e já orei pela vida dele. E eu digo, uau, tá na dependência do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor. E exige coragem, exige ousadia, porque Deus vai te usar em situações até que você diria, Deus, como o Senhor me usou, porque Ele me capacitou. O Espírito Santo de Deus me capacitou de antes, eu tenho essa plena convicção. Porque eu não, na minha carnalidade, eu não teria reagido, eu não teria falado daquela forma em um assalto. A gente nunca sabe como vai reagir. Então é testemunhar a glória de Deus em todo momento. E Deus vai te revelar, porque a revelação que a irmã me deu, eu não tinha tido a percepção na igreja. Eu digo verdade. Deus já tinha me preparado o meu livramento. Não ia ser assaltada como declaro e nunca fui assaltada. Mas aquele jovem estava com o coração pronto. Foi eu que fiz por lançar a palavra? Não, porque Deus que me usou, que me preparou.
e já tinha preparado o coração dele para ouvir aquela palavra. E Deus usa o que ele quer, quem ele quer, nas condições que ele quer, para que haja uma conversão. Então, naquele dia, eu creio que esse jovem foi convertido. Tudo é possível ao que crer. E ele creu. E numa quinta-feira, de fato, como ele disse que tinha que pagar o advogado, eu vi como advogado. Só que eu estava de um vidro escuro. Deus me colocou para me ver. Porque eu estava, né, fazendo um cadastro da nossa empresa dentro do escritório da empresa com a moça. E aí eu olhei para ele e disse... Aquele jovem tentou me assaltar na segunda. Então gerou ainda um temor, porque na nossa carnalidade. E aí ela já ficou em alerta, a gente parou tudo e ficamos observantes. Porque dentro da empresa ele entrou com um jovem, que aí depois meu esposo foi e me revelou. Esse de fato, ele é advogado. Então ele não me viu, porque eu estava numa tela escura do vidro. E aí eu disse, ele também falou a verdade. Ele também falou a verdade. E ali Deus me mostrou, ele não me viu, mas Deus me mostrou, me fez ver ele. E eu digo, como é lindo o agir de Deus. Então que a gente seja boca de Deus em todo o tempo, porque uma frase, uma palavra vai ser conversão para a vida de alguém. E então a gente segue aqui no capítulo 10 para encerrar, né? O clamor por causa dos ímpios. Né? Ele chega aqui no versículo 10 e diz, porque o ímpio em sua arrogância não busca e não há Deus em nenhum de seus pensamentos. Olha aqui. E seus caminhos são sempre profanos, tem juízo, está distante da vista deles e a todos seus adversários trata com desprezo. Então, olha aqui. É exatamente o amor de Deus que nos molda, né? Porque imagina que diante do ímpio, né, a gente vê um assaltante. Como que a gente vê um assaltante, uma pessoa... Né, o que a gente está falando, aquela pessoa pode ser ímpia, mas Deus também tem amor por essa pessoa que ele muitas vezes não está crendo. No seu íntimo, lá no inconsciente, todos nós temos a essência de Deus em nós, a consciência. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Então, uma palavra, o jeito como se fala, é ter amor, independente de quem seja a pessoa. Né? E aí ele fala aqui desse clamor por causa dos ímpios, ou seja, a gente tem que louvar mesmo se a pessoa não está perante a Deus, porque qual é a nossa missão? Trazer mais vidas para o reino. E aqui ele fala, né, que o ímpio ele tem essa falsa segurança. Onde está a segurança do ímpio? No dinheiro, na casa, no carro, né, o quanto eu ganho. Então que nós não sejamos essas pessoas. A nossa confiança, a nossa segurança está em quem? Em Deus. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. O que são as demais coisas? Roupas, acessórios, o que eu tenho, onde morar. Deus sabe que a gente precisa disso, mas isso não é minha segurança. Então, aí ele fala, né, no versículo 7, a maldição enche sua boca, a fraude e o engano estão debaixo da sua língua, iniquidade e depravação há nela. Ou seja, despreza a segurança do Senhor. Não. Eu sou milionário, minha segurança está aqui nessa riqueza, eu faço o que quero, eu compro o que quero, eu vou para onde quero. Esse é um pensamento de ímpio. Embora a gente tenha e possa ter tudo isso, é uma a mais, né? É as demais coisas agregadas. Mas o primeiro é o reino de Deus. E as demais coisas são acrescentadas. Essas são as demais coisas, não é minha segurança. Até porque a gente sabe que todas essas coisas são perecíveis, né? Ora tem, ora não tem, ora tem, ora... São perecíveis, mas a confiança em Deus, guardar o nosso coração, nosso amor, a fé e a esperança, sabe? Isso é algo tão precioso que podem tirar como Jó. Tiraram posses, filhos, a saúde, mas ainda assim havia confiança em Deus nele. Então, guardou sempre a sua fé. Então é reconhecer, né, que a gente precisa total da ajuda de Deus, né? A nossa salvação, ela é isso. E imagina que ninguém salva alguém se ela não reconhece que precisa de salvação. Então imagina que uma pessoa num estado de ser ali assaltante, ele sabe que ele está precisando. Ele sabe que está fazendo algo errado e quer sair dali. Então reconhecer que precisa ser ajudado já é o primeiro passo. Imagina alguém que está sendo afogado. Né? Fala-se que a primeira coisa quando você vai pegar alguém que está se afogando, né? Um salva-vidas, né? Nosso perfeito e único salvador de vidas, Jesus, nosso eterno salvador.
Então, diante do princípio de salvação ali de quem está se afogando, a primeira coisa que você chega é manter a pessoa calma e saber se realmente, para que ela mantenha calma, para que você possa chegar e salvar ela. Porque se ela estiver naquele desespero, não quiser ali fazer por si só, vai afogar ela e ainda afoga você. Então, o primeiro princípio é, eu tô aqui para te ajudar, mantenha calma que eu vou fazer o procedimento. Quer ser salvo? Mantenha calma. Confiar. A primeira coisa que tem que se fazer é confiar em quem vai salvar. Então, Jesus é o nosso Salvador, eu confio nele, porque ele sim é capaz de salvar minha alma, minhas emoções, de apesar da pessoa me dar uma face, eu virar e dar outra. Por que eu faço isso? Porque eu confio no que Jesus me ensinou. E se ele disse, eu vou fazer. Isso é confiança. Então, quando a pessoa vai salvar a vida do outro, ele diz, tudo bem, eu confio. E aí a pessoa vem com aquele, né, o procedimento e pega aqui e leva. Mas primeiro tem que confiar. Ninguém salva uma outra pessoa se ela não quiser ser salva. Então, esse é o primeiro princípio, né? Temos que realmente ter essa consciência de que precisamos, sim, ser salvos. Então, tenho a consciência de que preciso ser salva. Jesus é o único nosso Salvador eterno. É o suficiente. Basta confiar nele e obedecer os seus caminhos. E então, esse capítulo ele nos dá esse alerta, né? Para que a gente tenha cuidado com as falsas seguranças, né? Ao nos colocar nossa confiança nesses enganos, a gente se torna um ímpio, né? Então, as falsas seguranças podem ser, né, o dinheiro ou posses. Isso é uma falsa segurança, elas não nos dão essa segurança. Nossa confiança está em Deus. Então, que possamos meditar realmente nessa palavra, compartilhar com mais vidas, tá? O vídeo vai ficar aqui salvo. E que sejamos boca de Deus para as outras pessoas. Por isso que a gente sempre pede, compartilha, porque as pessoas que eu alcanço não são as mesmas que você consegue alcançar, não são os mesmos contatos que você tem. Então, a importância é esse apoio mútuo, né? Você recebeu e agora você multiplica, porque eu também já recebi e estou multiplicando. Então, assim a gente faz uma grande família e resgata e converte mais vidas. Seu dia seja extraordinário, uma meditação linda. Eu amo falar da palavra de Deus, é o que eu amo realmente fazer todos os dias. Desculpa se excedeu aqui um pouquinho o tempo, mas é porque a meditação de hoje seria esses 10 capítulos. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas, em cada momento, Senhor. Nós cremos em Ti, colocamos toda a nossa confiança e dependência em Ti, nos ajuda em tudo nesse dia, hoje e sempre. Esteja presente conosco, com nossos familiares, com cada pessoa que vem à memória agora, de cada um que está aqui presente, dos esposos, dos filhos, de cada um que faz parte do nosso caminho, de toda a humanidade, Senhor, pelos nossos governantes, né, que estão nesse momento em campanha, que possamos, Senhor, ter um direcionamento pleno e total em Ti, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós cremos e estamos total em Tua dependência, que sim, haverá um renovo, que sim, através de novas formulações, de direcionamento, nós possamos desfrutar de um novo tempo. Nós cremos em Ti, Pai, a nossa dependência está total em Ti, não é em pessoas, não é em circunstâncias, não é em posses, não é em bens materiais, nada desses enganos, Senhor. Nós retiramos todas essas seguranças enganosas da nossa vida, da nossa mente e colocamos total a dependência e confiança em Ti, nosso único e eterno Salvador. Somos gratas por todos os feitos, por toda a revelação e pelo Teu imenso amor por cada um de nós. Por tudo nós já Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Excelente dia. Gratidão por ficarem até aqui, viu? Amo a vida de cada uma de vocês. E essa energia que vocês transmitem faz toda a diferença para isso fluir, viu? Beijo.